predicar hoje sobre algo que talvez seja muito difícil predicar. Dificilmente alguém talvez vai querer fazer uma prédica sobre o tema, e pouco talvez escutamos sobre este tema quando nós vamos a uma igreja, que é o tema do sofrimento. Pastor, eu cheguei acá sofrendo, eu cheguei acá por uma necessidade, eu cheguei acá por uma situação, e tu me vas falar sobre sofrimento? Não, que loucura, por que me vai poner mais abaixo? Não é nada disso, mas eu quero falar sobre sofrimento, el sofrer em la vida del cristiano. Nós vamos a passar por alguns textos. Se tu queres tomar nota, você pode tomar nota de cada texto que nós vamos falar, para que você vuelva a lerlo depois. Mas eu te animo a que lo hagas, a que pueda tomar nota de los textos e volver a ler, ser ministrado, ou ver se verdadeiramente era isso que estava ministrando a seu coração, para que isso pueda quedar gravado em ti, guardado em ti, e jamais pueda olvidar sobre isso. Sofrimento. Há alguém acá que lhe gusta sofrer? Graças a Deus, senão misericórdia. E aí vamos a ter que orar por cada um. Não nos gusta sofrer. Mas será que a Bíblia habla para nós sobre sofrimento? Será que a Bíblia diz algo a nós sobre esta situação que é tão complicada? Pero pastor, eu justo vim à igreja porque eu quero deixar de sofrer. Ou eu justo vim a ser cristiano porque me disseram que jamais eu ia passar por nenhum tipo de situação, não ia haver sofrimento, eu ia caminhar por calles de ouro, eu ia comer de nuvens, ia ser uma maravilha, caminhar flotando e todo este cuento. Pero te cuento que não é bem assim. A Bíblia já habla a nós sobre sofrimento, é verdade. Pero eu quero que você ponga muita atenção. Eu não quero alargar-me, pero eu quero chegar hasta um lugar contigo, para que nós podamos entender em el sofrimento, pero que também podamos sair de aqui entendendo quem é Deus dentro de nosso sofrimento. Amém? Você está aqui comigo? Então, Salmos capítulo 34, versículo 19. Assim diz a palavra de Deus: El justo passa por muitas aflicções, pero el Senhor lo libra de todas ellas. Bem corto. El justo passa por muitas aflicções, pero el Senhor lo libra de todas ellas. Vamos a orar. Padre, graças por tu palavra viva, santa, eficaz. Palavra que funciona. Não estamos acá falando de uma história qualquer, de um cuento, não. Nós estamos falando de lo que é a verdade, capaz de liberar. A verdade, tu palavra é carregada de unção, e em ella há poder, Senhor, para liberação, para sanidade, para salvação, ó Deus. E é sobre isso que nós falamos nesta noite. É basado ou cimentados em tu palavra que nós vamos a caminhar, e mientras estamos acá exponendo a palavra, Senhor, eu sei que tu mesmo e tu Santo Espírito está trabalhando em nosso meio, para que nós podamos ser livres imediatamente, pero também para que esta palavra quede guardada em nosso coração, para que nós não vengamos a pecar contra ti, Senhor. Lo que vamos a falar hoje, isso vai ser luz para nós, conhecimento para nós, e nesta estrada de conhecimento, nesta carretera de conhecimento, nós vamos a poder posicionar nossos pés em fé. Então, Deus, alumbre, ilumina nossos corações nesta noite, os que estão em la casa, para que nós podamos entender como verdade e praticar todo o que vai chegar a nossos ouvidos nesta noite. Esta é minha oração. Se há alguém nas casas, se há alguém que entrou aqui, ó Deus, com um sofrimento tão duro, difícil, Deus, eu oro para que tu puedas hablar-nos de maneira poderosa. Livramento é a palavra hoje. Livres em el nome de Jesus. Esta é minha oração.
el agua en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. La palabra aflicción que está ahí en este texto significa lo que es malo, lo que no es agradable, lo que es triste, una infelicidad o la herida o entonces un daño. Lo que la palabra está diciendo es que muchos son los daños o las heridas o la tristeza que puede venir en algún momento, aunque sea para el justo, para el justificado, para los que recibieron a Jesús. Pero también el texto habla de una otra verdad, que así como llegan las aflicciones para el justo, así también ellas se van, porque el Señor nos libra de todas ellas. ¿Hay alguien que queda feliz con eso? Yo no sé usted, pero yo me alegro demasiado en esta verdad de que el Señor me está librando de mis aflicciones, aunque ellas sí van a existir, aunque es la realidad. Sabe, nosotros escuchamos, ou em algum momento pode ser que nós entendemos ou escuchamos lo que é algumas linhas teológicas que vão falar justamente em contra do sofrimento na vida do cristiano. Tiene a teologia da prosperidade, tiene a teologia do triunfalismo, tiene algumas teologias que, aunque a Bíblia sí ella habla que nós somos mais que vencedores. ¿Cuántos creem nisso também? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que el que camina ou guarda a lei do Senhor, Salmo capítulo 1, esse é como, eu estou pensando em português, não sei bem em espanhol, pero como árbol plantado à orilla de rio, as hojas não se machucam, não se, como? Machucam, ai, aleluia, não se machucam e não caem, sino que ella da fruto en el tiempo cierto, y todo cuanto esta persona hace, ella es próspera en eso. Es verdad que la Biblia habla sobre muchos otros textos como este, y eso es una realidad también para la vida del creyente, pero el problema está cuando nosotros queremos medir ou pensar que todo vai ser um mar de rosas e jamás nós vamos a ter alguma situação de dificuldade, e isso se convierte em um parâmetro de medida para nossa fé, e isso aí passa de ser uma realidade. Eu não sou mais ou menos cristiano porque eu estou passando por menos situações difíceis que outros. Eu não sou mais ou menos creyente porque as coisas não estão caminhando bem ou estão caminhando bem. Porque se for assim, então Pablo, ele teria problema e foi um homem com muita dificuldade, porque ele passou por muitas situações em seu ministério. Então nós não podemos medir, vamos a dizer assim, nossa vida cristiana apenas por lo que esperamos neste mundo. Pablo ele vai dizer que se nós ou se todo lo que esperamos do Senhor é para este tempo, nós somos os mais miseráveis que pode ser, porque há um entendimento em nossa vida de uma eternidade. Amém? Estão aqui? De algo que é muito mais grande de lo que nós estamos passando aqui. Então, este entendimento não pode deixar de sair de nossos corações em absolutamente nenhum momento. Pero para começar a falar sobre o sofrimento na vida do cristiano, nós temos que diferenciar primeiro o que é este sofrimento para os cristianos, e é sobre isso que eu vou falar. Porque, meus irmãos, se nós estamos passando por algum tipo de situação, algum tipo de sofrimento, algum tipo de aflicção, e que esta aflicção já vem por conta do pecado, então aí já não serve o que eu estou dizendo. Porque para o pecado, para o sofrimento por conta do pecado, o que nos sobra para que nós podamos começar a arreglar esta situação é arrepentir-nos e receber a Jesus como nosso Salvador. ¿Estão entendendo aqui? Então, isso não estou falando de isso. Há gente que vai dizer assim: mira, pero eu roubei, eu hice esta maldade,
ou eu hice algo contra alguém e estou passando por um sofrimento absurdo, e pastor, eu quero que tu ores por mim para que tudo quede bem. Hermano, eu vou decidir, eu vou orar por ti para que você aceite a Jesus em seu coração. Porque a partir do dia que ele entrar em seu coração, você vai sair desta situação. A gente que diz assim, pastor, eu me meti em uma relação fora do meu matrimônio, eu estou com uma situação complicada e tudo, então eu quero que você ore para que me bendigas em isso e que tudo me vá bem. Eu vou dizer, hermano, o que você necessita é arrepender-se de seu pecado. Não vai funcionar a oração aí. O que tu necessitas é deixar que Cristo entre em tu vida, porque quando Ele entrar em sua vida, você jamais vai pensar em fazer algo deste tipo. Você vai honrar tua esposa, você vai amar a ela, você vai huir desta situação e isso se vai acabar. Me estão entendendo aqui? Então, vamos allá. A mais grande revelação de hoje: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estão entendendo aqui? Uma coisa é uma coisa, minha irmã, outra coisa é outra coisa. Tu não, pero somos amados por Deus igual. Deus nos ama, pero o que Ele quer para nós é, hijo, venga a viver comigo, porque eu te vou mostrar algo que é excelente. Eu vou começar a arreglar as bases de tu vida para que nós podamos começar a caminhar. Então, meus irmãos, eu empiezo falando sobre isso. Se há alguma situação em nossa vida que todavia, ou alguma área de nossa vida que todavia o Senhor Jesus, Deus não é o Senhor desta área de minha vida, eu te pido com os que estão na casa, os que estão aqui, eu te pido, entrega tu vida ao Senhor. Entrega esta área de tu vida ao Senhor. Deja Ele começar uma obra nova em tu vida. Deja Ele fazer algo novo em tu vida para que você pueda deixar esta situação. Isso é isso. Pero você pode estar dizendo assim, pero pastor, eu estou bem. Mi matrimônio está bem, minha vida está bem, eu amo ao Senhor, eu venho à igreja, eu amo estar reunido, eu leio a Bíblia, eu amo ler a Bíblia, pero aún assim, pastor, há coisas que estão huyendo do controle, há coisas que eu não sei explicar, há coisas que me estão sucedendo, há coisas que estão passando, e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre por lo menos quatro, que pode ser que haja mais, pero por lo menos 4 tipos de aflicções que nós, a cristiano, amando ao Senhor, com nossa vida em el Senhor, nós podemos passar. Qualquer coisa que venga de algo diferente de aí, hermano, pode ser um grande engano que nós estamos vivendo. Agora, isso acá, isso é uma realidade e nós temos que aprender a lidiar com ela. A primeira, número 1, são as aflições causadas por las circunstâncias de la vida. Circunstâncias de la vida. Minha gente, outra revelação poderosa. Você sabe que há coisas que sucedem com nós apenas porque somos gente e estamos vivos? Ei, há alguém aqui comigo? Você sabe disso? Sabe que há aflições? Você sabe que só pode perder um emprego quem tem um emprego? Amém? Estão aqui? Você sabe que só pode romper com uma relação alguém que está em uma relação? Você sabe que só pode ser decepcionado por alguém se eu puse a esperança em alguém. Então é uma relação de cercania. Há coisas que vão a suceder com nós apenas porque estamos vivos e somos gente. E você sabe que porque estamos aqui e porque vivimos neste mundo, porque nos relacionamos com a gente, porque vivimos em família, você sabe que pode suceder de passar por pérdidas. Sabe, há coisas que sucedem com nós apenas por la questão, ou apenas por la situação de estar aqui.
A palavra de Deus vai dizer em Juan capítulo 16, el próprio Jesus vai dizer, em el mundo, há alguém aqui que vive, que está respirando, amém? Há alguém? Em el mundo, ustedes van a sufrir presiones, ustedes van a tener aflicciones. Mi gente, Jesús lloró la pérdida de Lázaro. Pablo sufrió con tempestades. E sabe que solo puede sufrir con tempestades en el mar quem está em uma barca em el mar. ¿Sí ou não, minha gente? É porque estamos aqui neste momento que nós não vamos a sofrer com tempestades. Minha gente, e abre um parênteses para que eu te cuente algo tão louco. Que eu estava aqui, sentado assim, com as luzes aqui e dando classe para um seminário em Brasília. Isso era lunes. Eu estava aqui, fim de la tarde, lunes. De repente, eu dando classe, falando cacá com a câmera e todo para a gente. De repente, este lugar hizo assim, bum, bum. Em sério. Ele hizo assim, e eu, Jesus. E os alunos prendendo o micrófono e todo, dizendo, pastor, o que sucedeu? Eu vi, eles perceberam que acá foi muito forte. E foram 2 vezes. Vocês perceberam o temblor que tu? E foi uma loucura, acá começou a temblar o teto, os alunos, pastor, parece que vai cair. E eu, meu Deus, desesperado, eu sigo a classe, eu me vou. E não sabia o que fazer. Pero sabe que apenas vão a passar por estas coisas os que estão vivendo neste tempo. E os que estavam vivos em Medellín. Porque são situações ou circunstâncias do mundo. São circunstâncias que vão a suceder. Hoje eu compartilho com algumas pessoas um texto que está em Lucas, capítulo 21. Eu compartilho no grupo de líderes que diz assim este texto: tenham cuidado, não seja que se les endurezca o coração por el vicio, la embriaguez e las preocupações de esta vida. De outra maneira, aquele dia cairá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Jesús aquí en este texto, ele está hablando sobre su venida, sobre el fin de todas las cosas. Y Jesús está diciendo basicamente eso. Hay 3 cosas que pueden distraerte de lo que es el principal. Hay 3 cosas: vicios, ¿qué más que está hablando? Embriaguez y las preocupaciones de la vida o las circunstancias de la vida. Lo que Jesús está diciendo es: mira, a contrario de poner su mirada en mí e de quedar-se enfocado comigo, você pode estar tão involucrado com as coisas de tu vida que você vai distrair-se e não vas a perceber quando esteja para suceder o que vai suceder. Minha gente, problemas, circunstâncias, problemas, sabe que? Eu necessito aprender a viver estas circunstâncias porque estou aqui. Pero a la vez eu jamás puedo deixar ser distraído completamente por isso. Uma vez eu estava conversando com um homem, ele devia ter seus 30 anos, 35 anos mais ou menos. El man era assim, como se diz, como dizer, um homem bem, bem aparentado, alto, bonito. Na vida já, não foi aqui, foi em outra parte. Pero na vida, aquela gente, não, porque eu estou contando de outra coisa, outra parte. Sabe que já tinha sua vida estabelecida, estabilizada financeiramente, tinha seus negócios e tudo. Um homem assim, e ele vindo conversar comigo dentro de uma sala, eu o recebi, e ele quedou como mais de 1 hora orando comigo, e dizendo: pastor, minha vida sucedeu isso. Já não aguento mais. Eu passei por uma traição, eu passei por uma decepção, eu passei por um problema berraco em minha vida. E pastor, eu já não confio em nadie.
a partir deste momento já não creio que vou ter outro tipo de relação, não creio que consigo confiar em nada. Imagínate, eu mirava ele, eu, irmão, com a vida boa e todo para viver todavia adelante, e eu conversando com ele, e eu imaginava em minha mente que ele estava falando de algo como de um mês, de 2 semanas, sabe? Como me está doliendo, e eu dizia, não, meu irmão, o tempo vai sanar, o tempo passa, vamos a orar. E aí, ao final, eu lhe perguntei, pero quanto tempo hace que sucedeu isso contigo? E ele me disse, 6 anos. Mira aí, você está entendendo? 6 anos com a vida parqueada, 6 anos sofrendo por algo ou completamente distraído com uma situação que ele já poderia haver passado. Problemas que nós não entregamos em las manos de Deus, problemas que nós não sabemos solucionar junto com Deus, podem convertir-se em uma verdadeira distração para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em este mundo vamos a sofrer pressões. Eu queria predicar outra coisa a você, eu queria dizer que não mais, que tudo ia estar bem, mas eu ia estar mentindo. Vamos a sofrer pressões, as circunstâncias. Eu sou diferente de Alejo é diferente de mim. Em la igreja vai haver a vezes conflitos, situações, aún dentro de um ambiente da igreja, porque somos diferentes. Mas sabe o que hacemos muitas vezes com isso? Ponemos em la cuenta de Deus. Não, porque Deus me derrou e por isso está sucedendo. Não, porque Deus, já estou enojado com Deus e não vuelvo mais a la igreja, pai. Porque, irmão, que passou? Porque Deus permitiu que isso sucedera em minha vida. E eu, irmão, você passou por isso porque você está vivo. Porque mientras estamos aqui, vão suceder coisas. Então, em primeiro lugar, número 1, las circunstâncias de la vida. Número 2, outro tipo de sofrimento em la vida del creyente. Número 2, la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, así dice la palabra. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Versículo 24 de Gálatas capítulo 5. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseo. Esta palavra crucificar significa clavar com estacas. ¿Se entende isso em espanhol? Clavar com estacas. Mira o que Pablo está dizendo. Nosotros crucificamos los deseos de nuestra carne. O sea, yo tomé mi carne, la puse en una pared y fui con las estacas y ¡pá! Despertar algunos. Quédate ahí. Ei, deixa eu dizer algo. Temos que entender que nossa relação de cristianos com o pecado é uma relação de guerra. Eu vou repetir isso que é importante. Nossa relação, a partir do momento que somos cristianos, o que eu aprendo aqui com Pablo é que nossa relação com o pecado é uma guerra. Eu vou repetir porque isso é importante que quede aí. Meu irmão, é uma guerra. Você sabe o que é guerra? Guerra, um ataca de allá e o outro vuelve com uma bomba. E o outro vai e sei que eu defendo. Guerra. Eu creio que este entendimento talvez não chegou para alguns todavia. Porque todavia há gente pensando que a relação com o pecado é de argumentos. Pecado, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos a negociar. Você me deixa um pouquinho livre esta semana. Eu vou estar com meu novio sola e todo, pero por favor, não me ataque. E el lunes você vuelve.
eu vou entrar na internet aqui, não deixa. Eu entro só um pouquinho, não há nenhum problema. Só um pouquinho. Pecado, por favor, vamos a negociar desta maneira. Ou usted toma, eu te dou um pouquinho de lo que usted quer, pero depois usted, por favor, me deixa tranquilo para que eu pueda hacer as coisas na igreja por um tempo. E depois nós não entenderam todavia que é uma relação de guerra. Não há negociação, não há conversação. Te vou contar algo. O papel del diablo sempre vai ser tentar, e ele de nós sempre vai ser resistir. Isso não vai cambiar em nenhum momento. Ele não quer que eu siga, e ele vai seguir tentando-me, e eu não quero rendir-me a ele, eu vou seguir resistindo. Pero resistir, minha irmã, quando nós pensamos em no que é resistir, às vezes nós pensamos, sabem que? Em como algo que eu vou mais ou menos allá e vou quedar como em uma coisa de, sim ou não? Não, resistir. A Bíblia em um momento vai dizer huir de los desejos de la juventude. Resistir muitas vezes vai ser correr. Há alguém aqui? Gente, todos se foram. Resistir vai ser correr, ir-se, não ver mais, não volver mais, sair de aí. A palavra de Deus vai dizer em livro de 1 de Coríntios, capítulo 9, 24 a 27, vai dizer: não sabem que em uma carreira todos os corredores competem, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, mira lo que Pablo está diciendo, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Lo que Pablo está diciendo es, con mi cuerpo, con mis voluntades, con la carne, con el pecado, yo hago una guerra con él. Él viene para mí, yo lo agarro, yo lo pongo en disciplina, yo me golpeo, yo digo que no. Hay gente que a veces dice así: pastor, puede hacer eso, puede hacer lo otro, yo puedo, hermano, yo no voy a dar ejemplos aquí porque sí, me entiende. Y en verdad lo que la persona está preguntando, en verdad lo que la persona está preguntando es: ¿cuánto más cerca del pecado yo puedo estar sin que yo deje de ser llamado cristiano? Sabe, aunque tal vez, pastor, yo puedo tomar, yo puedo ir a bailar en una, aunque yo voy a decir así, hermano, bíblicamente yo no tengo argumentos para decirte, argumentos para poder decir que no, la Biblia va a decir sobre emborracharse y todo eso, pero en mi mente está así: esta persona no sabe lo que es pelear contra el pecado, porque si ella supiera lo que es pelear con el pecado, ella no estaría jugando con eso. Están aquí, nuestro pastor, uno de los pastores de nuestra iglesia, él diciendo así en una de las respuestas, que nosotros no nacimos para poder caminar en el límite. Nosotros tenemos que vivir lejos del límite. ¿Sabe qué es eso? Eso significa que yo sé que esta parte plata aquí es el límite, y acá hay un abismo brutal. Hay un abismo. Mi gente, yo no estaría predicando desde aquí, ¿sí o no, mi gente? Acá está marcado que é o límite. Aí eu iba estar caminhando acá, sendo assim. Se isso é um abismo brutal, eu iba estar predicando desde aqui. Eu iba caminhar desde aqui ou mais atrás. Todavia, sabe por quê? Porque eu não fui criado para caminhar em el límite. É para huir de isso, é para caminhar lejos de isso, é para ir mais allá de isso. Nuestra lucha com el pecado, hermano, é guerra. Não há negociação, é sofrimento. E a Bíblia habla sobre este sofrimento,
que la carne va a pelear con lo que es el espíritu. Número 3 es la exclusión social. La palabra de Dios va a decir en Lucas capítulo 14, versículo 26 a 27, va a decir así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Mateo capítulo 19, versículo 29, va a decir: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es obvio que Jesús acá no está hablando sobre abandono familiar. Es obvio que el mensaje no es esta, sino que Ele está hablando de Ele ser el primero. Ele es el primero. Ele es el primero en mi vida. Ele es el primero en todo lo que yo hago. Yo amo a mi esposa, soy fiel a mi familia, porque yo soy fiel a Jesús primero. ¿Me están entendiendo aquí? Es porque yo amo a Ele. Este mismo pastor, contestando unas preguntas, a veces alguien decía así a Ele: pastor, ¿cómo saber cuál es la persona ideal para que yo me case? Y Ele decía siempre: cásate con alguien que ama más a Jesús que a ti. Hermano, eso es brutal. Así de sencillo. Cásate con alguien que ama más a Jesús que a ti. Si quieres saber la fórmula de un matrimonio así exitoso, antes de empezar el matrimonio, después ya no hay como volver, cierra los ojos y empieza a orar. Amén. Ya, pero antes, para los que no se casaron todavía, cásate con alguien que ama más a Jesús que a ti. Persona enamorada de Jesús, que ama a Jesús con todas sus fuerzas, que dedica su vida a esta persona, seguro ella va a entender lo que es el matrimonio. Esta persona va a entender lo que es cuidar de ti, hacerte feliz, vivir los principios del reino. Cásate con alguien que ama más a Jesús que a ti. Tal vez para nosotros las palabras de Jesús quedan un poquito como en choque, porque wow, dejar padre, sí, pero como yo dije, Él no está hablando de abandono, sino que Él está hablando de dedicarle la primera parte, de estar con Él, comprometido con Él. Eso queda mucho más visible en otros países orientales, por ejemplo, donde hay culturas reales. Yo tengo un amigo que es misionero en Nepal y él dice: Ramiro, acá en Nepal yo predico el evangelio a una persona, pero recibir a Jesús para esta persona significa tal vez que sus hijos van a tener que ser sacados del colegio, porque no pueden seguir estudiando con los otros de otra religión. Significa que su familia, en algunos momentos, hay familias de personas que recibieron a Jesús, que ellos mismos, padres, madres, esposos, ellos entregan el esposo a la policía, solo porque esta persona decidió amar a Jesús. Hay padres que cuando el hijo, el adolescente, el joven allá en Nepal decide así: yo amo al Señor y yo quiero dedicar mi vida a Él, hay padres que dicen así: entonces ya no eres mi hijo y usted tiene que salir de la casa, apenas porque esta persona recibió a Jesús. Ellos entienden este texto tal vez mejor que nosotros. ¿Me está entendiendo? Es decir así: no importa lo que va a suceder, no importa lo que va a pasar, yo amo a Jesús primero. Você sabe que nesta quarentena Ele me enviou vídeos, Ele me enviou em tempo de coronavírus. Você sabe que havia gente, havia o governo distribuindo comida e saltava os cristianos. Se eres cristiano não recebe e se muere de hambre. Imagínate uma pessoa que está sentada escutando a palavra dizer assim: não importa se eu vou a morir-me de hambre, si mis padres me van a entregar a la policía, si yo no voy a tener más mis hijos en el colegio, yo conocí la verdad y esta verdad me liberó. Yo no puedo vivir sin este Jesús. El que deja casa, madre, padre, ese es mi discípulo, ese entendió, pero no es abandono, es apenas entender que Él es el primero. Sufrimiento como cristiano, sí, en la exclusión.
Muitas vezes vão a voltear a cara, vão a hacer bromas, vão a hacer todo isso, pero é um sofrimento, sim, pero é o sofrimento del cristiano. E por último, la persecución religiosa. La palabra de Dios va a decir en Lucas capítulo 21, versículos 12 y 13, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Versículos 16 a 19, ustedes serán traicionados, aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Hebreos capítulo 11, desde el 32 hasta el 38, va a decir, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros en cambio fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, assassinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aqui para allá, cubiertos de pieles de oveja e de cabra, passando necessidades, afligidos e maltratados. El mundo não merecia gente assim. Anduvieron sin rumbo por desiertos e montanhas, por cuevas e cavernas. Mi pergunta é, não necessita contestar-me, apenas mira hacia adelante, que nadie vai saber que é contigo. Estamos listos para ser creyentes. Hey, sabemos lo que es eso. Hay circunstancias, hay la persecución, hay mi vida en Jesús, hay todo eso, pero yo voy a concluir diciendo, y voy a llamar a Valéria aquí, nosotros vamos a cantar la primera música que cantamos. Pero eu vou dizer uma coisa, eu não te chamei aqui para dizer que apenas você vai sofrer, sofrer e sofrer e sofrer. Eu te chamei aqui, ou eu vim aqui nesta noite para dizer que passe lo que passe, sea lo que sea que nós vivamos aqui, a verdade que está em favor de nós é que o Senhor jamais nos deixará, em nenhum momento. A mesma palavra também vai dizer em Salmo capítulo 23, em verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas águas me conduz, me infunde novas fuerzas, me guia por sendas de justiça por amor a su nombre, aun se vou por valles tenebrosos. Estão aqui comigo? Imagínate pois valle tenebroso, que loucura. Em outras versões habla de valle de la sombra de la muerte. Pensa em algo feo. É aí. Aun se vou por valles tenebrosos, não temo peligro alguno, porque tu estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mim banquete em presença de mis inimigos. Has ungido com perfume mi cabeça. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. 2 de Coríntios capítulo 4. Mira isso. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, vai dizer assim: portanto, não nos desanimamos, ao contrário,
Aunque por fora nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando dia tras dia. Pois os sofrimentos ligeiros e efímeros que agora padecemos produzem uma glória eterna que vale muitíssimo mais que todo sofrimento. Assim que não nos fijamos em lo visível, sino em lo invisível, já que lo que se vê é passageiro, mientras que lo que não se vê é eterno. Aleluia! Santiago capítulo 1, para terminar, versículos de 2 a 4, vai dizer assim: hermanos míos, considerem-se muito dichosos quando tenham que enfrentar-se com diversas pruebas, pois já sabem que a prova de sua fé produz constância, e a constância deve levar a feliz término a obra, para que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Você pode poner-se sobre seus pés? Pastor, então você me está dizendo que há sofrimento, há dolor, há o sofrimento do cristiano. Tu me estás dizendo então que não és um mar de rosas. Tu me estás dizendo que eu estou aqui, pero aún assim, buscando ao Senhor. Pode ser que eu passe por situações. Sim, minha irmã. Pero igual também eu estou dizendo que aunque nós passemos lo que sea, se é algo que lo estamos vivendo bajo a nossa fidelidade a um propósito divino, isso está produzindo algo em nós. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem de los que amam a Deus e los que vivem segundo su propósito. Em verdade, este texto, se lo miramos bem em su original, lo que ele está dizendo assim é que em todas as coisas, em qualquer circunstância, o Senhor está cooperando para nosso bem e para los que vivem su propósito. Lo que o texto está dizendo é: independiente de la circunstância e de la situação, se vivimos em el propósito de Ele, aunque as circunstâncias sejam difíceis, o Senhor é poderoso para sacar proveito desta situação e fazer algo poderoso em minha vida.